Eu acho que devolver os rios ao estado natural é o mais natural. E sempre que isso seja possível, deve fazer-se. Neste caso concreto, foi possível porque estávamos a falar aqui de uma infraestrutura verdadeiramente obsoleta. Não servia a ninguém. Os privados não precisavam delas, as câmaras acharam bem, as juntas de freguesias acharam bem. Era uma coisa que se usou, deixou de ser útil e, neste caso, devolver o rio ao estado natural é o certo, foi feito, pode ser um exemplo. Quero, no entanto, dizer que há situações diferentes. Nós temos, a minha meninice foi no Guadiana, um rio em que praticamente secava, e quanto mais chegarmos ao sul, mais estamos a falar disso, quase como os vades do deserto. Aí, pequenos açudes são fonte de biodiversidade. Portanto, nesse caso concreto, manter um pequeno açude pode fazer a diferença. Por outro lado, também estamos num país mediterrâneo. Esse país em que temos muita gente e em que há umas décadas atrás se construíram barragens para abastecer o país de energia elétrica e também para criar algumas oportunidades de regadio. Eu estou em crer que daqui a alguns anos algumas dessas infraestruturas vão ficar elas próprias obsoletas, também as grandes. Porquê? Porque já se consegue fazer energia solar, energia eólica e em particular offshore mais barata. Algumas dessas barragens vão deixar de ser úteis. Entretanto, essas mesmas barragens, uma vez que criar alguma reserva, vão ser úteis para a agricultura e isso vai evitar que se façam novas barragens para além das que existem. Portanto, nada de fundamentalismo, do meu ponto de vista. Se nós temos abastecimento de água em Portugal em 2023 é porque temos algumas barragens, caso contrário faltaria água durante o verão. No entanto, já temos um conjunto de barragens que não estão a ser bem usadas. Não estamos a usar bem a água, não estamos a gerir bem a água. Se nós gerirmos bem a água, nós vamos conseguir evitar barragens desnecessárias. Se conseguirmos com que as barragens existentes passem a servir outros fins, vamos continuar a ter o necessário equilíbrio. E hoje, o que aconteceu aqui foi uma lição de equilíbrio. Uma lição de equilíbrio e de consenso. Isso só também é possível pelo facto de termos uma associação não governamental, mas com uma grande base técnica e tecnológica que percebe o que está a fazer, que tem um bom projeto sustentável, conseguiu com isso convencer os agentes políticos, conseguiu designadamente convencer os presidentes de junta, os presidentes de Câmara, ter aqui o Ministro, no momento de seca, estar a demolir uma infraestrutura que criava uma massa de água é simbólico. Esta infraestrutura foi importante, deixou de ser uma coisa obsoleta que artificializa desnecessariamente, deve ser eliminado, isso aconteceu, mas sem fundamentalismos, e é isso que alguém diria, mais vale ter 10% de alguma coisa do que 100% de nada. E, neste caso, acho que a Geota foi um exemplo. Havendo um reaproveitamento de estruturas que poderão estar obsoletas para a eletricidade, mas que poderão ter usos de regadio, e com uma melhoria também tecnológica do aproveitamento dessa água, porque há muitas perdas, etc., no sistema, acha que se deve avançar com muito mais precaução para a construção de novas barreiras? Sim, eu acho que, mais uma vez, sem fundamentalismos, de base, num clima mediterrâneo em que só chove durante uns meses do ano e em que não é o período em que as plantas precisam, se eu quero alimentar as pessoas, só tenho duas alternativas. Ou importo a comida ou produzo cá. E produzir cá não é suficiente a produção extensiva e em sequeiro. Temos de ter algum regadio. A história é o que é, e uma vez que desde os anos 50 construímos essas barragens, agora o que temos é que tirar partido delas, enquanto continuarem a ser necessárias e, eventualmente, os nossos filhos, os nossos netos vão porventura demoli-las. Mas a noção do obsoleto é complexa.
Se uma determinada barragem que foi feita para energia hidroelétrica também serve, por exemplo, para navegação, há diferenças na sociedade sobre o que deve acontecer. Por exemplo, o Douro, quando aquelas barragens acabarem do ponto de vista hidroelétrico, será que devem ser todas demolidas e voltar a ter os barcos rabelos, ou devemos manter aquelas massas de água que garantem de alguma forma também o abastecimento de água às populações ribeirinhas e algum tipo de navegabilidade? Fundo, temos aqui decisões democráticas e estamos a falar em perspectivas de médio e longo prazo e temos que ser realistas. Esta casa que aqui está fez gente feliz, morou ali com certeza gente feliz, criou-se ali riqueza, mas neste momento a casa está em ruínas, alguma atividade económica havia ali e que justificou porventura a construção do açude desapareceu. Neste momento este açude não serve para nada, é melhor ter um rio selvagem do que ter um rio com um obstáculo que não serve para nada. No entanto, mais uma vez, equilíbrio e, concretamente, eu sou de opinião que a prazo seremos tão melhores engenheiros, seremos tão melhores decisores quanto menos artificializarmos, quanto mais renaturalizarmos, fazendo isso, no entanto, com equilíbrio e em democracia. Temos de perguntar às pessoas o que é que elas querem. Eu tive a ocasião de, já há umas décadas, que tenho andado e tenho conseguido, em ambiente urbano, em atividades que tenho tido, desentubar ribeiras, eliminar, concretamente nas zonas de Gaia e no Porto, em que há umas décadas que fazemos isso, em consenso. Isso foi positivo. No entanto, há uns anos atrás, quando no Conselho Nacional da Água fizemos um relatório sobre remoção de barragens obsoletas, em muitas situações nós tivemos oposição dos privados, tivemos oposição das câmaras e não foi fácil definir a obsolescência. Por isso é que eu acho que este caso concreto foi absolutamente exemplar e pode servir de inspiração a outras situações. Foi pequeno, mas foi consensual, eu acho, e foi no bom sentido. O futuro dará, em minha opinião, a demolição de muitas barragens desnecessárias hoje de maior dimensão, mas também, honestamente, não posso deixar de dizer que sem algumas barragens, as grandes cidades e aglomerados populacionais de Portugal não teriam água em situação de seca. Graças a essas barragens, a seca hoje praticamente não chega às torneiras. Portanto, temos de ser realistas e ter uma perspectiva de longo prazo, como bem têm as boas associações ambientais, especialmente aquelas que têm uma base teórica, uma base de engenharia sólidas.